Você acha que ser um líder técnico é resolver tudo sozinho? Então tu já começou errado e tem grandes chances de ter um burnout. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre por que é importante o líder técnico multiplicar valor dentro do time e não tentar que tudo passe por ele. Eu sou o Felipe Adamoli, eu sou sócio da Tech Leads Club, uma comunidade que forma engenheiros de software de alta performance, e antes disso eu fui sócio e principal consultant numa consultoria, e lá eu era responsável pela parte de treinamento, desenvolvimento e acompanhamento dos tech leads. Então eu pude ver muito na prática casos que deram muito certo e também casos onde as coisas não saíram muito bem, tanto dentro do time da nave quanto em vários dos clientes que a gente atendeu. E uma coisa que eu percebi com muita frequência era que os tech leads que tentavam resolver tudo sozinho acabavam sobrecarregados, não conseguiam entregar valor para o time e acabavam bloqueando as pessoas. Isso tem um motivo para acontecer, tem um pouco do porquê desse padrão, que é muitos dos tech leads, eles chegam nessa posição porque eles eram ótimos desenvolvedores. Então eles eram muito bons tecnicamente e estavam acostumados a serem medidos pela entrega técnica individual deles. Então eles passam a entender que se eles estão subindo uma posição dentro da empresa, eles deveriam entregar mais coisas tecnicamente. O que nesse caso é uma das coisas que atrapalha ele. E esse dev que ele era muito bom tecnicamente e ele passa para essa posição de liderança, ele começa a achar que ele tem que multiplicar o que ele já fazia, entregando mais coisas na mesma quantidade de tempo. Só que chega um momento que isso é insustentável. Até porque essa pessoa vai estar em times maiores e a expectativa de entrega desse time vai ser maior também. Então não tem como, matematicamente, se olhar as horas que ele tem no dia dele, ele conseguir estar sempre aumentando essa quantidade de entregas proporcionalmente. E aí que começam alguns problemas bem clássicos, assim, que a gente chama até dessa cultura do herói ali, do cara querer ser o herói, salvar o time e tal, que é comportamentos que começam a acontecer, começar mais cedo que o time para trabalhar antes, parar depois que todo mundo, depois começar a trabalhar nos finais de semana também, e chega uma hora que essa pessoa esgota todas as horas possíveis que ela tem de trabalho e mesmo assim ela não consegue ser efetiva, entra nesse ritmo de cansaço e é aí que normalmente ela tem um burnout. Só que se tu olhar a parte, trazendo só uma visão mais matemática até da coisa, pô, tu vai pegar um tech lead que ele vai se esforçar ao máximo, que ele vai dar tudo que ele tem, o máximo que ele vai conseguir trabalhar numa semana são umas 80, 100 horas, que ele vai estar muito perto de quebrar, assim, sabe? Ele vai estar no limite do limite dele. E pensando num time de 4 pessoas que trabalham 40 horas por semana, que é uma carga de horário normal, elas têm 160 horas de trabalho. Então é totalmente contraprodutivo tu tentar resolver no teu limite e tu não vai chegar nas horas que um time pequeno faria, sabe? E é aí que entra o entendimento dos tech leads que conseguem uma maior entrega de valor. Em vez de focar em se levar ao máximo, se levar ao limite e mesmo assim não conseguir entregar, eles começam a multiplicar dentro do time. Eles começam a entender que cada pessoa é uma oportunidade deles multiplicarem o conhecimento deles e aí eles começam a trabalhar a parte de formação e também de delegar de uma forma efetiva. Porque se tu parar pra pensar, como tech lead, todas as coisas que tu faz hoje, um dia tu não soube fazer. Então, se tem alguém do teu time que não tá sabendo fazer, é meramente uma questão de conhecimento e aprendizado, e se tu tem esse conhecimento, tu é a melhor pessoa para passar para ele. Porque tu tem contexto do projeto, tu tem contexto do time, e tu pode escolher qual a tarefa faz sentido passar pra pessoa e treinar ela. Então, pô, tem tarefas que são bem repetitivas e tu sabe que tu vai ter que fazer toda hora. É por aí que tu pode começar a listar elas. Lista também quem são as pessoas do time, quais as skills elas têm. E tu faz basicamente essa combinação da pessoa com a skill mais próxima da tarefa e começa a treinar ela. Então, para te dar um exemplo bem prático. Pô, tem um trabalho grande de no início de uma sprint ou de uma nova funcionalidade fazer um refinamento, documentar. Quem do teu time é muito bom conversando? Quem do teu time tem hábito de documentar e já documenta as coisas ao natural, sem nem precisar pedir para ele. Cara, pega essa pessoa, leva junto contigo e aproveita dessa skill natural dela de documentar as coisas para te ajudar nesse processo. É uma coisa a menos para te fazer e é algo que vai ser super tranquilo para ela, porque já é algo que vem de um dom quase natural dela, sabe? Não é uma nova skill que ela vai ter que aprender. Ela só vai ter que aprender a colocar naquele contexto que tá levando para ela. Pô, tu tem alguma pessoa muito meticulosa, assim, que é muito boa seguindo
seguindo padrões, que ela consegue identificar as coisas, ela vai ser muito chata, assim, em conferir as coisas. Cara, pega essa pessoa e leva ela contigo pra fazer code review, revisar o código dos outros membros do time. Já é natural pra ela fazer aquilo, tu não vai ter que ensinar ela a ser meticulosa. Só vai pegar aquela skill que ela já tem e tu vai levar pra aquele contexto. E nesse cenário, o que tu pode fazer é, inclusive, usar uma técnica que é muito boa pra delegar, que é, tu faz uma vez a tarefa, mostrando pra pessoa como tu faria, e ela vai entender teu jeito de fazer. Depois, tu deixa ela fazer a tarefa e tu dá o feedback em cima. Então, tu ainda vai estar num ambiente bem controlado, com ela fazendo e tu revisando. De tantas vezes ela fazer e tu revisar, tu vai começar a pegar confiança de que, cara, realmente essa pessoa tá preparada, ela sabe fazer isso, e aí é a hora que tu vai começar a deixar ela fazer sozinha, não com a esperança que dê certo, mas sim com a certeza porque tu já treinou ela no caminho. Mas tu deve estar te perguntando, Adamo, olha, eu não tenho tempo pra nada, como é que eu vou pegar uma tarefa, como é que eu vou treinar as pessoas, como é que eu vou fazer isso acontecer no dia a dia? Cara, calma, eu sei que provavelmente se tu tá nesse ambiente mais caótico, assim, e que tu acha que tudo deve passar pelo tech lead, não deve estar te sobrando muito tempo. Mas a ideia, num cenário ideal, é que desde o nível pleno tu já venha te acostumando a ter tempo para mentorar pessoas, para compartilhar conhecimento, e principalmente ali no nível sênior, tu já vai ter provavelmente 20% do teu tempo mais para multiplicar a entrega do time, às vezes até mais, assim, dependendo se tu liderar algum projeto e tal. Isso vai depender um pouco da cultura da empresa. Então, se tu tiver a oportunidade de já antes de chegar na posição de tech lead, te acostumar a ter tempo para ajudar outras pessoas e para multiplicar valor, ótimo. Se tu não teve essa oportunidade, o que eu te diria é para tentar semana a semana e conseguindo um pouquinho de tempo, sabe? Pô, se tu não tá investindo nada em multiplicação ainda, pelo menos na primeira semana investe 1 hora, investe o que der, na próxima 2 e tenta ir aumentando isso com o tempo, sabe? Então, também não adianta, pô, tu tá numa rotina caótica e achar que do nada tu vai achar muito tempo para isso. Mas o que eu tento fazer com os meus liderados, os últimos tech leads que eu liderei, foi começar a dividir aos poucos os dias deles para eles conseguirem focar nessas tarefas. Então, por exemplo, tinha um tech lead que estava num time comigo que eu consegui ir formando ele, que eu dizia, olha, usa tuas manhãs para trabalhar focado e usa tuas tardes para trabalhar com o time. Então ele conseguia ter uma divisão quase 50-50, porque não era um time muito grande ali. Ele conseguia ainda ter um trabalho bem hands-on em algumas partes do código e o resto do tempo ele estava mais apoiando o time. Agora, se tu for tech lead de um squad grande, talvez 80% do teu tempo seja realmente focado nessa multiplicação e 20%, 30% do tempo tu vai estar numa parte mais técnica ali. Tudo isso vai depender muito do contexto, mas o importante é tu entender o princípio por trás da coisa, que é, como liderança técnica, tu deveria multiplicar tuas skills para que as coisas não travem em ti. Pô, outra coisa que deve vir na tua cabeça nesse momento, mas Damore, eu gosto muito de codar, não quero me afastar da parte técnica. Tem algumas empresas, inclusive, que o tech lead é um papel, ele não é realmente uma posição, então talvez tu ainda almeje ir para um lado de especialista. Como é que eu me mantenho muito próximo das decisões técnicas mais importantes e muito perto da parte técnica ainda? Uma dica que eu sempre dava pro time era pegar features específicas e trabalhar em pair com alguma pessoa, sabe? Então, pô, tu tem uma feature complexa e tu tem um dev sênior dentro do teu time. Cara, não fica tu como responsável daquela feature, deixa esse dev sênior liderar a feature ali de ponta a ponta e o teu trabalho passa a ser mentorar ele. Então, tu vai ajudar ele desde o processo de levantar requisito, quebrar em tarefa, acompanhar o time, entrega. Se tiver que escrever alguma RFC, um documento para discutir ali como é que vai ser a arquitetura ou alguma decisão mais técnica, tu vai apoiar ele. E se tiver que ir até na implementação tu ajudar, tu vai fazer, mas tentando fazer isso em pair com ele ali, codando junto por algum tempo, para que tu consiga passar a tua experiência para ele. Enquanto tu te mantém próximo das coisas técnicas, tu ainda tá formando uma pessoa, sabe? Então é dessa maneira que tu consegue multiplicar teu conhecimento, formar as pessoas do time, fazer com que mais pessoas sejam responsáveis e o teu trabalho seja muito mais estar no nível tático ali dentro desse time, apoiando as entregas a acontecerem e não virando um gargalo. E aí, o que tu achou dessas dicas que eu compartilhei aqui? Como tech lead, o que tu sente que mais trava o teu time e o que tu já tentou para resolver? Deixa aqui nos comentários que depois eu dou uma olhada e provavelmente eu tenho alguma dica mais prática que eu posso te responder e compartilhar contigo por aqui. Se tu curtiu esse conteúdo e achou que ele te ajudou de alguma forma, te inscreve aqui no canal, deixa um like e não deixa de compartilhar com aquele teu amigo que é tech lead, tá travando o time, que eu tenho certeza que esse cara não é tu aí que tá assistindo. É isso aí, muito obrigado e valeu!